Fala galera, professora Hanna falando aqui do canal Age Estudo para uma aula super esperada, que é a aula de modos de organização do discurso, também conhecidos por tipologia textual. O que a gente precisa saber sobre isso, galera? A primeira coisa é saber diferenciar modos de organização do discurso de gêneros textuais. Galera, os textos que circulam na sociedade, na nossa vida do dia a dia, eles são gêneros textuais e não tipos textuais. Então, quando a gente tem contos, crônicas, poemas, receitas, manuais de instrução, todos esses textos, eles são, na verdade, gêneros textuais e não tipos. Os tipos textuais ou modos de organização são esses que eu vou falar hoje. Bom, existem várias formas da gente poder explicar o modo de organização do discurso. Mas, basicamente, gente, eles são a estrutura de um texto. Como esse texto é organizado, né? Então, os textos que existem se agrupam em formas de se organizar muito típicas, padrões, que são esses modos que eu falarei hoje. Os autores, gente, vão divergir quando o assunto é modo de organização do discurso. Uns vão classificar vários, outros vão classificar menos, mas aqui nós vamos considerar 5 principais tipos, tá bom? 5 principais modos de organização do discurso. O primeiro tipo, gente, é a narração, ou os textos narrativos. E o que fazem esses textos? Os textos que se organizam dessa forma são os textos que vão contar histórias ou relatar acontecimentos. Tá? Então essa é a principal característica dos textos narrativos. Nesses textos, galera, vai predominar o uso de verbos de ação, porque eles mostram essa sequência de fatos, essa sequência de acontecimentos como se fosse um filme, em movimento. E aí a gente tem nos textos narrativos a marcação de tempo, de lugar, temos personagens, e em geral temos um narrador, que é quem conta também esses textos narrativos. Faz parte desse grupo os seguintes textos, na verdade fazem parte desse grupo os seguintes textos: contos, crônicas, romances, peças de teatro, fábulas, lendas, anedotas, todos os textos que contam histórias ou relatam acontecimentos. Bom, um exemplo de um trecho que seria narrativo seria, por exemplo, num dia frio, em São Paulo, Luciana levava seu cachorro para passear, quando, de repente, deparou-se com um homem que dizia ter um bilhete para ela. E aí a história continua. Observem, eu dei um tempo, num dia frio, lugar em São Paulo. Tem uma personagem, Luciana, que encontra outro personagem, que é um homem, e há acontecimentos aí. Ela sai para passear com o cachorro, se depara com esse homem desconhecido, por aí vai. Então, isso é um exemplo do que seria um texto da esfera narrativa. Tranquilo, galera? Bom, além desse, a gente tem os tipos descritivos, ou descrição. Os textos do tipo descritivo são aqueles que vão descrever, como o nome diz, seja um lugar, seja um personagem, um evento. Então, em geral, os textos descritivos, eles não são completamente descritivos. Há sequências descritivas dentro de outros modos. Então, o modo descritivo, é raro ter um texto que seja completamente descritivo. Existe, vou dizer para vocês quais. Mas é mais comum vocês verem sequências descritivas dentro de outros textos. Então, exemplo, dentro de um texto narrativo, que se conta um conto, por exemplo, que vai contar a história de uma personagem, você tem ali alguns parágrafos descrevendo o ambiente, como que era uma sala, um sofá, como estava o clima. E observe, há uma sequência descritiva, mas o texto não é descritivo, ele é narrativo. E aí que entra um alerta importante para essa aula. Vários textos vão ter sequências diversas de modos de organização. Para classificá-los, você vai ter que observar o que predomina. Qual é a forma de organização do texto, narrativa, descritiva e as outras que eu vou explicar, que predomina naquele texto? E é a que predomina, é como a gente vai classificá-lo.
tá? Mas é muito comum que esses modos de organizar se misturem dentro dos textos. Então, voltando ao texto descritivo, a gente tem, por exemplo, como exemplo desse texto, os classificados, sabe? Esses anúncios classificados de jornal que vão descrever um imóvel, por exemplo. As biografias, que passam grande parte do tempo descrevendo alguém. Ou poemas que falem sobre um lugar ou sobre alguém, uma reportagem que fale sobre, sei lá, um vale, o vale tal, e aí fica falando daquele vale. Observe, uma reportagem que vai descrever um lugar. Então, nesse tipo, é predominante verbos estáticos, né? Verbos que vão ligar, que a gente chama de verbos de ligação. E também palavras qualificadoras, que vão dar qualidade, em geral os predicativos, que a gente vai ter lá, lindo, alto, grande, baixo. Então, essas palavras que vão qualificar alguém ou algo. Tudo bem? O texto descritivo, ele é como se fosse uma fotografia. Diferente do narrativo que parece um filme, esse, como ele é estático, ele é como se fosse uma fotografia. Então, um exemplo dele seria lá, um classificado, por exemplo. Casa de 3 quartos na Barra da Tijuca. Ampla cozinha, integrada à sala, com sol da manhã, com garagem, varanda com vista panorâmica. Então, observe, eu vou descrevendo esse imóvel que eu tenho interesse em vender. Então, isso é uma clara sequência descritiva. Tudo bem? Terceiro modo é o modo expositivo, ou também chamado de exposição. Também chamado de dissertação expositiva, que são os textos, gente, que vão definir, conceituar um tema, um assunto, vão tentar explicar um assunto. Eles são comuns em que textos que fazem parte desse grupo? Verbete de dicionário, textos que estão dentro de enciclopédias, textos dentro de manuais, de gramáticas. Então, esses textos que vão tentar explicar, definir algum conceito, são textos expositivos. Ou, por exemplo, um seminário, que é um texto oral, né? Falado, mas que vai explicar alguma coisa. Então, esse também é um texto expositivo. Vai falar sobre determinado assunto, explicando, conceituando. Quer ver um trechinho de exemplo? Um exemplo seria, eu dizer assim, um verbete de dicionário. Verbo. O verbo é uma classe gramatical que, em geral, expressa uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Ele varia em número, pessoa. Então, observe, parando aqui, ao descrever, mas explicando, conceituando algum tema, eu tenho um texto expositivo, né, do grupo expositivo. Ok? Bom, o quarto grupo, gente, é um grupo muito famoso, que é o grupo dos textos argumentativos, ou chamado de argumentação, ou também de dissertação argumentativa. Gente, esse grupo é muito famoso porque ele abriga os textos, dentre eles, a redação que é pedida em vestibular, em concurso. Os textos argumentativos, eles têm como objetivo convencer o leitor ou ouvinte de um determinado ponto de vista, que a gente chama de tese. Então, os textos argumentativos, eles vão debater um assunto e defender uma ideia, fazendo com que o leitor acredite naquela ideia. Então, esse é o objetivo do texto argumentativo, de todos os textos que fazem parte desse grupo. Convencer o leitor dessa ideia. Tá? Então, fazem parte desse grupo editoriais, artigo de opinião, carta argumentativa, a dissertação argumentativa, que é essa famosa redação de vestibular, em que interessa saber se essa pessoa que está escrevendo consegue convencer quem está lendo da ideia que ela defende. E como ela faz isso? Com argumentos, né? Que são o quê? Justificativas. Então, eu tento justificar a minha ideia, o meu posicionamento com argumentos. Quer ver um exemplinho de um trecho? Se eu dissesse assim, a fome é um problema que o Brasil vem enfrentando há muitos anos, mas, embora seja um evento multifatorial, uma causa, tenha múltiplas causas, ele é motivado em grande parte pela má gestão. Observe. Eu deixo aí claro o meu ponto de vista, de que a fome tem como uma grande causa a má gestão.
E aí eu vou agora justificar esse meu ponto de vista. Então isso faz parte do grupo dos textos argumentativos, ok? Por último, a gente tem o grupo dos textos injuntivos, ou também chamados de injunção. Esse grupo, gente, é o grupo dos textos que vão explicar, orientar como o leitor faz algo, né? Vão orientar o agir desse leitor, mostrar como se faz. E aí, gente, dentro desse grupo, a gente tem manuais de instrução, receitas de culinária, receitas médicas, todos esses textos que vão orientar como fazer algo. E é por isso que nesse grupo a gente tem a predominância de verbos no imperativo, que é esse modo da ordem, né, do conselho, porque é um modo que vai orientar. Então a gente vai ter muito lá, pega, faça, gire, para tentar orientar esse leitor a fazer alguma coisa. Quer um exemplo de um trechinho? Se eu disser assim, bata na batedeira o leite, o açúcar, a manteiga, o cacau e os ovos. E vá adicionando aos poucos a farinha de trigo, por último o fermento. Observe, eu claramente estou descrevendo um bolo. E ao ensinar esse leitor como fazer, esse texto é uma receita culinária e faz parte do grupo da injunção ou dos textos injuntivos. Difícil, galera? Recapitulando, modo narrativo, que é o que conta as histórias, modo descritivo, que descreve um cenário, pessoas, objetos e lugares, modo expositivo é o que define conceitos, modo argumentativo, que defende um ponto de vista e tenta convencer o leitor, e o modo injuntivo, que é o modo que ensina como fazer algo. Deu para entender? Eu espero que sim. Se teve dúvida, põe aqui no comentário. Não esquece de compartilhar esse vídeo e curtir, que isso ajuda o canal. Um beijo pra vocês e até a próxima.